Gostaria de estar saudando meus amados e queridos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e a Ele tributarmos a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e mais um momento de reflexão, onde desta oportunidade estaremos considerando, o tema Brincando de Pentecostes. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar a cada um de nós, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Queremos também, Senhor, neste momento, pedir a Tua direção durante esse período em que aqui vamos estar meditando sobre este fato, ó Pai, que está sendo uma realidade em nossos dias, com respeito, Senhor, ao escarnecimento que se está dando, no que diz respeito a manifestação do Espírito Santo do Senhor, no que diz respeito ao seu ministério. E hoje vemos, Pai, de forma clara, Senhor, e evidente esta banalização. E aqui queremos trazer essa reflexão para o nosso entendimento e também para o nosso posicionamento em vigilância, para que não venhamos fazer parte ou sermos coniventes com essa situação. Faz isso, ó Pai, nossas vidas, guarda desse grande mal. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Brincando de Pentecostes. Para tanto, amado, vou estar lendo um texto aqui que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, onde o Senhor Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Senhor Jesus, durante o período do Sermão do Monte, ele nos antecipa, ele nos adverte com respeito a um contingente, e um acontecimento já ali no âmbito e nas dimensões celestiais, quando ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos, observe bem, fizemos muitos milagres, observe, profetizamos, expulsamos e fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diante dessa leitura e do teor, tanto pela sua gravidade, como também pela sua preocupação do Senhor Jesus em nos antecipar essa realidade. Ele não falou de uma possibilidade, ele falou de uma realidade. E diante desse tema, brincando de Pentecoste, amados, eu trouxe esse texto bíblico como um agravante até mesmo, em advertência e também em atenção para todos nós, que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e agora somos cônscios, através e à luz da palavra de Deus, de que fazemos parte da sua igreja, do seu povo, e que há para nós um legado, há para nós, melhor dizendo, até mesmo uma vocação
dada com respeito a proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamarmos o reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja. Observe bem, edificarei ele, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso ele disse ali antes da sua ressurreição, antes da sua crucificação, revelando aos discípulos. O Senhor Jesus não veio trazer uma nova religião. Ele veio estabelecer, um corpo místico em que todos são bem-vindos, independente da etnia, independente da condição espiritual que possa se encontrar. Ele, o Senhor Jesus, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue em propiciação por todos quanto pela fé no seu nome, na obra do Calvário, assim fizer, farão parte da família de Deus, farão parte também desta igreja, deste corpo místico. Por isso que o apóstolo João disse que a todos que o recebessem ao Senhor Jesus, foram feitos filhos de Deus. Deus lhe ia outorgar poder para se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, e tudo isso é uma obra unicamente divina, porque a salvação não vem pelas obras, mas vem pela fé. E este dom não vem de nós mesmos, não está em nós o dom da fé. Ele é um dom, é algo dado por Deus, vem de Deus, para que, o texto é bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 8, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, somos instrumento de Deus dentro desta edificação, porque Pedro nos chama de pedras espirituais, e o Senhor Jesus, no capítulo de João 15, nos chama de simplesmente um galho, uma parte da videira pela seiva, que é justamente a presença de Deus, o trabalhar de Deus em nossa vida, é que nós venhamos dar fruto. E para essa edificação da igreja, por ser uma instituição divina e não humana, ainda que haja biblicamente fundamentado a igreja local, porém a questão do desenvolvimento e crescimento da igreja aos modos universal e místico, ela passa a ter a ministração e o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Amados, quando falamos de Pentecoste, pentecostal, nós falamos da crença e a fé do agir do Espírito Santo em nossa vida. Em primeiro lugar, na ação regeneradora a partir do momento da nossa conversão. Em segundo lugar, na ação ministradora para o desenvolvimento e crescimento do corpo da igreja, onde Cristo é o cabeça e nós membros. E para esse desenvolvimento, frente à vocação dada à igreja, ainda assim é nos outorgado um revestimento, uma capacitação. O próprio Senhor Jesus, em Atos capítulo 8, deixa bem claro isso, que e receberei do alto a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até
os confins da terra. Então observe que tudo isso trata-se, amado, de um projeto de Deus, de um trabalhar de Deus pela cooperação, né? Pela cooperação em comunhão da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo do Senhor. Então, quando falamos de Pentecostes, quando falamos, né, do ministério do Espírito Santo na vida nossa, pessoal, individual, como também coletiva, quando que diz respeito à igreja, nós estamos falando, amados, de Deus. Nós estamos tratando da pessoa bendita e soberana de Deus. Porém, a igreja, ao passar do tempo, tem sofrido, né, abusos, tem sofrido até mesmo detrimento com respeito a esse direito em temor e tremor com respeito à pessoa do Espírito Santo. E muitos têm brincado de Pentecoste. Eu poderia colocar aqui brincando de pentecostal. Poderia também colocar esse tema brincando com o Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais além, eu poderia ter colocado escarnecendo da pessoa bendita do Espírito Santo, ou da pessoa do Senhor Espírito Santo. Porque tudo isso remete a essa similaridade frente a esse tema, brincando com Espírito Santo. E isso já, essa ignorância quanto a este valor, a ignorância quanto ao entendimento que somos apenas um instrumento na mão do Senhor Jesus e por intermédio do Espírito Santo, porque é Ele que vai capacitando a igreja, vai ministrando os dons segundo o seu querer, como o próprio texto de Atos 1:8 diz. Muitos já, observe bem, já pela autenticidade vocacional concedida pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, têm realmente realizados, realmente têm feito muitos milagres, realmente têm expulsado demônios. Como diz o texto bíblico, realmente tem sido um instrumento para profetizar. Porém, se dentro já da legitimidade delegada e vocacionada pelo Espírito Santo para muitos, e pelo fato da negligência, pelo fato da motivação, né, errônea, não sabemos os princípios pelo quais, ainda frente à realidade de todas essas realizações, ainda assim o Senhor diria àquelas pessoas, vai dizer àquelas pessoas naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, no que não vos conheço. Vamos ver o texto como está escrito. Nunca, olha só, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Claramente entendemos isso a princípio e com bastante equilíbrio, temos que ter e cuidado, que tinham o dom, foram efetivos na instrumentalidade de Deus através das suas vidas. Porém, as motivações e os princípios pelo qual agiram se tornaram irmãos, se tornaram pessoas, se tornaram
pedras espirituais em prática de iniquidade. Caíram sobre o campo da iniquidade. Quem sabe efetuavam, realizavam, porém, em contrapartida, a sua vida de caráter, a sua vida moral, estava totalmente desajustada. Enquanto, porque Deus ele não se arrepende do dom que dá, de repente, a exemplo de tantos exemplos que temos na Bíblia, começaram bem, porém terminaram, né, se debandando para uma vida onde negligenciaram a santificação, onde negligenciaram, né, o valor e a importância, se ausentando e tendo, melhor dizendo, ausência do temor e do temor de Deus. E quem sabe, diante de tudo isso, poderíamos também aqui acrescentar, subjetivamente, é claro, porque lá cada um saberá por quê e quais são as iniquidades que eles praticaram e que foram, em vez de receberem galardão, em vez de serem, né, irmãos que estariam a passar na eternidade com o Senhor Jesus, passariam uma eternidade sobre o desprezo e a vergonha eterna. Então, observe que já dentro desse campo, sendo vocacionado, tendo a legitimidade da instrumentalidade de Deus, acabaram por tomar, né, por ter um fim totalmente, né, inadequado, um fim de condenação. Muito mais observe aqueles que, sem ser vocacionado, o Senhor está falando naquele momento, passam a profetizar, passam a fazer imitações, né, com respeito a línguas, brincam. Eu vi um vídeo por ocasião, né, não porque estava buscando isso, em que uma pessoa, né, subjetivamente falando, como um irmão, na rua, chegava aproximando de uma moça, de um transeunte na rua, e perguntava se a pessoa conhecia aquela rua tal. Aí nesse tal, você conhece a rua? Aí começava a fazer uma imitação de línguas, de algo que vemos aí no dia a dia, esse escarnecimento. Mas observamos que o texto bíblico que lemos já nos mostra que, por conta daqueles que legitimamente vocacionados e que por um tempo passaram a desprezar a forma, a questão deste valor em ser e desse privilégio de ser o instrumento de Deus em cada um desses dons, passaram a ser pessoas em que o próprio Senhor Jesus disse que nunca tinha conhecido eles. Nunca vos conheci. E hoje brincam, banalizam, né, o Espírito Santo. Porque uma coisa, amados, é o fator da ignorância. E outra coisa é o fator da prepotência, de fazer de mão levantada, de querer mostrar o que realmente não é, de falar o que Deus não falou, de se manifestar de tal maneira em que não estava ali naquele momento, não houve uma realidade quanto o constrangimento e o emocional e a instrumentalidade de Deus na questão da manifestação daquelas línguas. E isso de maneira ainda inadequada e antibíblica. Porque até mesmo muitos, porque enquanto Paulo orienta a igreja de Coríntios que aquele que falasse em língua, mas não tivesse a sua devida interpretação, deveria ficar calado. Hoje o que nós
constatamos é que, além de falar em língua sem a sua devida interpretação, para que a igreja seja edificada, seja no campo da edificação, seja no campo da consolação e da exortação, ainda usa o microfone, ainda fala em língua no microfone. Homens e mulheres dotados de conhecimento da palavra de Deus. Homens, servos do Senhor, que cuidam do rebanho do Senhor, que tem um ministério, se é que tem, de Deus, sobre os seus ombros. E se dá como mau exemplo em contrapartida ao que a Bíblia diz. Porque se Paulo deixa claro, amado, num texto de 1 Coríntios, você pode ler com calma, capítulo 14, você vai encontrar dentro desse capítulo, de 1 Coríntios 14, Paulo sendo enfático contra isso. Ele diz que aquele que fala em línguas, né, busque interpretar. Porém, se não tiver interpretação, ele diz, fique calado na igreja. E ainda mais ele dá um incentivo, ele diz, aquele que fala em línguas e não tem o dom da interpretação, que busque também no Senhor o dom da interpretação. Porque, amados, essa ministração, tudo isso vem do Espírito Santo, que está dentro da grade em que a Bíblia nos ensina e nos revela a respeito da pneumatologia, que é o ministério do Espírito Santo em toda a sua esfera e diversidade. E tudo isso tem como alvo para a manifestação da glória de Deus. Porém, hoje se banalizam. Mas o que eu queria aqui, antes de entrar nos pontos, é que pode haver, ou muitos venham fazer, muitos não, mas poucos venham fazer, que esta é uma realidade, por ignorância. Porque quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo, ele teve conhecimento do que estava acontecendo dentro da liturgia do culto, com respeito a profetizar e ao falar línguas. E Paulo, ele inicia essa carta no versículo 1 do capítulo 3, dizendo assim, ainda que, para observar que o tratamento de Paulo, ele fala como a irmãos, veja bem, irmãos, ele trata como irmão, mesmo tendo essa atitude. Ele diz, e eu, irmãos, não vos pude, olha só, falar como a espirituais, mas como a carnais. Agora, olha o que ele diz, como a criancinhas em Cristo Jesus. Ou seja, há atitudes que já não são nossas, ainda que haja língua, ainda que haja profecia, ela vai estar entrando no campo de um ato carnal, despido da total espiritualidade. E Paulo chama aqueles irmãos, pela ignorância e pelas suas atitudes, amados, de criancinhas. E a partir desse conhecimento de Paulo, ele passa, através do capítulo 14, trazer ali, né, o ensino. Paulo passa a regular a questão daqueles que teriam um dom de línguas e de interpretação, para fazê-lo para a glória de Deus e edificação da igreja. Que é a questão do profetizar. E isso com ordem e decência na igreja. E isso durante a liturgia do culto, e não quando do momento da palavra, da exposição da palavra de Deus. Porque nesse momento, ele tem que se dar atenção total à palavra de Deus. Porque quem prega a palavra de Deus
está profetizando a Bíblia. Está tratando de algo que já é profético e foi deixado para cada um de nós, para esses três campos, para edificação, para consolação e para a exortação. Então, se você realmente não quer fazer parte deste corpo odierno, daqueles que estão brincando de Pentecoste, que são irmãos verdadeiramente, que são crentes verdadeiramente, que até mesmo receberam um dom verdadeiramente. Olha, e esse detalhe eu tenho que deixar aqui claro, antes de entrar nos 3 pontos. Entre parênteses aqui. Nós precisamos compreender, eu e você, através da Bíblia, caro, amado e querido irmão, a questão da evidência de língua quanto à promessa do revestimento e o dom de línguas. Quem recebe o dom de línguas, amado, ele recebeu esse dom. Então, momento ou outro, ele vai estar falando em línguas. E desconhecida para ele mesmo. Porque Paulo diz que aquele que ora em línguas, ele ora sem entendimento. Por isso que Paulo diz, e aquele que ouve, a igreja que ouve, dentro do contexto da igreja, do culto, eles não ficam sem entender. Então não tem nenhum efeito para a igreja de amadurecimento, de edificação, se não houver interpretação. Paulo deixa bem claro essa questão. É aí que ele reivindica, orienta para que se busque o dom da interpretação. Para que a igreja, Paulo deixa claro, seja edificada. E ele se coloca como exemplo e diz ainda assim, não como um ato de soberba, mas ele diz, olha, falo mais línguas do que todos. Aí ele diz, porém eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis para que a igreja ouça, entenda e seja edificada, do que 5.000 em línguas, em outras línguas. Então, Paulo deixa claro no capítulo 14 que aquele que tem o dom de línguas, glória a Deus por isso, valorize esse privilégio e, quando falar em línguas, não busque evidência durante o culto. Porque não tem valor algum para a igreja naquele momento, e até mesmo para aqueles que estão visitando a igreja, se não tiver a interpretação. Vai acontecer, observe bem, que ainda que naquele tempo, no início de Pentecostes, aquelas línguas eram estranhas para aqueles que falavam, que saíram ali do cenáculo. Mas para o contingente que estavam ali por conta do final da festa de Pentecoste, eles entendiam. Os árabes, os do Egito, os cretenses, os romanos, entendiam cada um, segundo aqueles irmãos recebiam, o que eles falavam, profetizando a grandeza de Deus. Então observe que já do princípio, temos já o princípio da igreja, do derramamento do Espírito Santo, deixando claro que esse derramamento ele viria com alvo para a compreensão e para um ato efetivo correspondente ao crescimento da igreja, correspondente ao amadurecimento da igreja. Porque o próprio Paulo, no capítulo 14, ele disse que se chegar alguém, o que eu queria dizer, se naquele tempo aconteceu isso, eles já, muitos zombaram, né? E arrazoaram entre si que eles estariam embriagados, quando eles estavam falando realmente na línguas que eles entendiam, para deixar claro como um sinal daquele momento que estava se iniciando o cumprimento da profeta do que Joel disse.
como disse Pedro na sua pregação. Então, por que hoje nós que temos, né, a palavra de Deus em nossas mãos, o ensino de nós e nossas mãos, e nós vamos e agimos totalmente de maneira a correr o risco, ou por ignorância, como era os coríntios, ou por prepotência quando fazemos isso, vendido às algemas de uma vaidade espiritual. E acabamos por brincar com Deus, a zombar de Deus, a escarnecer de Deus, cujo princípio e a causa será a condenação e a convicção absoluta dada pelo próprio Senhor Jesus de que ele não irá reconhecer este como sendo aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E por isso, por este fator, acaba se descredibilizando cada vez mais, desanimando cada vez mais a igreja como corpo místico com respeito à continuidade da busca não só do revestimento para a obra da evangelização, porque o Senhor Jesus disse: receberei do alto o dom, o derramamento, né, o revestimento do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. E aqui eu deixei, encerrando, 3 pontos. Existem outros fatores pelo qual acabamos por nos encontrar dentro desse corpo daqueles que estão banalizando o Espírito Santo. Estão brincando de Pentecostes. E isso que eu trago 3 razões. Primeira, que nós vemos e podemos podem essas atitudes serem sinalizadores, né, que nós estamos correndo o risco de não estar sob o temor e temor de Deus e frente à legítima instrumentalidade do Senhor Jesus e do Espírito Santo, mas sim estarmos brincando de Pentecoste. E a primeira razão que isso vai acontecer, ou estaremos dentro desse campo de brincando de Pentecoste, é quando tratamos esse assunto relacionado em toda a sua esfera do ministério do Espírito Santo, como tratando como alvo de ostentação espiritual, que foi justamente o caso da carta de Paulo aos Coríntios no versículo 14. Os irmãos estavam se vangloriando e aquela manifestação estava se tornando uma competição durante a liturgia do culto, em que eu sou mais importante porque falo mais línguas, mas não interpreta. E outro não, mas eu falo e eu interpreto. Isso estava gerando, né, um ato de criancice, estava gerando um ato que não era um ato de uma consciência espiritual, mas vendido a um ato de carnalidade. Como o versículo 22 aqui, em que muitos tinham dom, mas fizeram deste dom e da instrumentalidade de Deus como uma plataforma para se colocar em evidência diante daquele período e daquelas obras em que realizaram através do nome do Senhor Jesus e pelo dom recebido do próprio Senhor, que dentro do campo, como era aqueles, de um ato em iniquidade, passaram a ser desconhecidos pelo Senhor. A segunda razão é quando tratamos esta questão do Pentecoste, da ministração do Espírito Santo através da nossa vida, não só em língua, mas em todas as outras áreas, como alvo de termômetro espiritual. É o que nós vemos a partir de um tempo atrás para cá, quando muitos
frente ao púlpito, e não ao altar, frente ao púlpito, ao pregar a palavra de Deus, durante ou no final. Passam, durante esse momento da pregação, terem que falar em línguas, quando não há qualquer ação do Espírito Santo nele para que ele fale, mas ele repete línguas estranhas, porque você ouve sempre a mesma línguas durante aquele período. Outros, passam, mesmo que pela legitimidade da tomada do Espírito Santo em sua vida, passa ainda com o microfone sobre a sua boca a falar por um período em línguas, sem que a igreja, durante aquele tempo, fica sem entender, sem compreender sequer uma palavra do que está falando. Pessoas que querem, e tratam esse momento apenas como alvo de um termômetro espiritual. Poxa, aquele irmão, olha só, tu viu ele pregando? Olha só as línguas, que ele fala, olha. Então, se esse é o caso, estamos brincando de Pentecoste. E por último, como alvo, quando tratamos a questão do Espírito Santo e do seu agir e a sua instrumentalidade, como alvo meramente experimental. Para a tristeza nossa, há muitos hoje que ensinam, falam sobre esta doutrina, como que o crente deveria buscar, deveria ter anseio, apenas como para alcançar o alvo de falar línguas. Como experimento. Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo. Por que eu fui? Não, eu comecei a falar línguas. Mas quando nós vamos para Lucas, capítulo 24, 49, vamos para Atos 1, 8, e vamos lá para Atos, capítulo 4, quando eles oraram, diz a Bíblia que tremeu o lugar. E a partir dali eles foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo. E ali não diz que eles falaram em línguas. Ali diz que eles, por conta daquele revestimento, passaram a ser revestidos por conta das perseguições, diz que eles saíram a profetizar, a pregar a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui seu encontro, porque eu coloquei aqui. Primeiro, como alvo de ostentação espiritual, coloquei o versículo 22, que nós lemos, e 1 Coríntios 3:1, que lemos. Segundo, como termômetro espiritual, como nós vemos, que esse teu exemplo. Agora, como alvo meramente experimental também. Mas, porém, nós vamos para a palavra de Deus, em Atos, capítulo 4. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Versículo 4, capítulo 4 de Atos, versículo 31, observe. Eles orando, observe aqui, Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças, e concede a teus servos que falam com toda a intrepidez, a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus Cristo. Observe a expressão da oração dos apóstolos aqui, Pedro e os irmãos, com respeito ao que nós lemos em Mateus. Observe, ele diz, enquanto isso, estendes a mão para curar, falando dele, de Jesus, e para que se façam sinais de prodígio pelo nome do teu santo servo Jesus, orando a Deus. E ele diz aqui o texto bíblico, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam, com intrepidez, a palavra de Deus. Já que estamos aqui, vamos voltar para o capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim, como desceu claro o Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a doutrina do Espírito Santo e da busca é por uma consciência de que a salvação
de Deus é um privilégio, mas ela tem que nos estimular a buscar sermos instrumento na mão do Senhor, para que outros cheguem à compreensão da verdade para ser salvo. Isso só se dará por uma total dependência e compreensão de que para isso precisamos não só ter o conhecimento das Escrituras, não só ter um depósito com respeito ao conhecimento da palavra de Deus, porque isso os apóstolos tinham, os discípulos tinham, porque andaram 3 anos com o Senhor Jesus. Mas precisavam, para a efetivação e para a obra da evangelização e da proclamação do Evangelho e do nome do Senhor Jesus, eles careciam de capacitação que se daria pela promessa do revestimento do Espírito Santo. Então o ensino quanto a isso não deve ser para nós como um estímulo a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia não fala batismo, fala revestimento, mas entendemos como um batismo, né, que vem do alto. Mas o ensino, esse incentivo tem que ser dado para aqueles que desejam ser um instrumento na mão de Deus para a obra, para testemunhar de Jesus. Não como experimento apenas, olha, eu fui batizado. Não, porque eles, quando foram revestidos num cenáculo, a Bíblia deixa bem clara, eles saíram. Foram um para uma região, outro por outras regiões. Como diz a historicidade do princípio da igreja. Como a igreja de Roma, que foi justamente inaugurada por crentes que foram alvo da evangelização e do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E assim como tantas outras até o dia de hoje. E tudo se deu pela capacitação, por este revestimento. Podemos sair a pregar o nome do Senhor Jesus sem que haja esse revestimento? Sim. Podemos nos colocar a serviço da igreja local para entregar um folheto, para falar Jesus te ama? Sim. Porém, a eficácia da proclamação do Evangelho e da obra missionária só se dará quando pela capacitação e pelo revestimento do Espírito Santo, em que diante desse trabalho será uma ação única de Deus, será uma ação única do Espírito Santo, a fazer com que, através das nossas vidas, ao pregarmos o Evangelho, muitos haverão de crer e ser batizado e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, diante dessa grandeza, diante desse projeto do Senhor, para que os homens viessem chegar a conhecimento da verdade para ser salvo, diante dessa grandeza e desta obra que ela está unicamente em Deus, em fazer, e nós somos apenas instrumento, guardemos essa realidade, valorizemos essa questão e deixemos de brincar ou não corramos o risco de ser conivente com estes que assim têm feito e têm brincado de Pentecoste. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e nos guarde deste grande mal. Amém? Um abraço a todos e vamos estar também orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. E pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos mais uma vez por mais esse tema para renovar a nossa mente. Para que nós não venhamos, ó Pai, nos debandar para a vulgarização, Senhor, do trabalhar do Senhor através da tua igreja. Para a vulgarização, Senhor, do ministério do Senhor, mediante o teu Santo Espírito. Através da nossa vida, seja na nossa individualidade, como instrumento do Senhor, seja na coletividade, no corpo congregacional, frente aos trabalhos e à vocação pela qual o Senhor tem nos dado, para assim realizarmos, Senhor.
Guarda-nos desses, de tantos outros oportunidades que podemos debandar para esse campo, ó Pai, de vulgarizarmos, de agirmos como se tratando como um bullying espiritual e escarnecemos de Ti. Tem, Senhor, misericórdia de nós, Pai, e nos guarda para que não venhamos a perder o que tão precioso o Teu tem nos dado, que é a compreensão da salvação e do quanto, e tanto quanto o Senhor quer nos usar para que outros possam também chegar à compreensão da verdade, serem edificados através dos dons espirituais, Senhor, como o dom de línguas, com a sua devida interpretação, como também o dom de profetizar, de profecia, melhor dizendo, e todos os demais que estão aí como na dispensa celestial, dadas por Ti segundo unicamente aquilo que for útil. Não para um experimento apenas, não para uma vaidade de ostentação espiritual, e não como um termômetro, ó Pai, que somos espirituais. Porque sermos espirituais, Pai, vivemos como o Senhor Jesus aqui viveu. Agirmos como a igreja no seu início agiu, dentro do equilíbrio, guardando a doutrina, perseverando na doutrina, na comunhão, no repartir do pão, nas orações com ação de graça. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas. E nos guarda desse contingente, Senhor, em condenação naquele dia. Por ter brincado, por ter caído sob o campo de uma vida de iniquidade, ainda que fazendo uso do nome do Senhor Jesus. E pelas realizações, Pai, atribuíram somente para si mesmo, Senhor, esta honra. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós. Mas nos dá, Senhor, a valorizar tudo quanto o Senhor vem a fazer através da nossa vida, nos guardando e nos brindando, ó Pai, sobre um espírito humilde, Senhor, de temor e tremor a Ti, Senhor. Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome, Senhor Jesus. Amém.